Ó, já estamos de volta, como eu disse, foi rapidinho. Já já a gente volta ali para a unha do nosso manicure, que está aqui hoje, o Newton César. Antes, deixa eu voltar a conversar com o doutor Eduardo. Né, programa, revista eletrônica é assim, né, doutor? Isso que é bom, a gente tem que englobar aí vários assuntos. Mas a gente estava conversando com o doutor agora há pouco. Um assunto não agradável como a beleza das unhas, aí mais de extrema importância, que é o apendicite, que é a inflamação do apêndice, né, doutor? Com certeza. E ele estava falando agora há pouco dos sintomas, principalmente, que é aquela dor que ele mostrou para vocês, que normalmente é próxima ali ao umbigo, e ela tende a ir para a lateral, né, doutor? Isso, tende para o lado inferior e direito do abdômen, né? Inferior e direito do abdômen. Doutor, como eu te disse no comecinho do programa, eu tive uma sobrinha que passou por isso, e foi algo assim de extrema importância, eu resolvi falar para vocês, porque pode acontecer com qualquer um. A minha sobrinha, na época, devia estar com seus 8 ou 10 anos, acho que uns 10 anos mais ou menos, ela foi internada e eles não identificaram o problema. E isso se agravou. Aconteceu aquilo que o senhor falou agora há pouco, suporar. Exatamente. Suporar que é a perfuração, né, do apêndice. É o grau de acordo com o passar do tempo, essa inflamação vai aumentando e vai tendo necrose, morte das células do apêndice, e isso pode perfurar o apêndice. E com isso, como a gente falou no início, ele sai do seco, que é o início do intestino grosso. E é um local muito colonizado por bactérias, muito infectado. E começa a ter extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade abdominal e leva a um quadro de peritonite, que a gente chama, que é uma infecção o peritônio é a membrana que reveste internamente todo o abdômen e começa a ter uma inflamação desse peritônio e pode chegar a uma infecção generalizada, um quadro de sepsis, inclusive a óbito em alguns casos. Então, eu estou falando isso para vocês porque realmente foi algo assim que a gente chegou a falar, meu Deus do céu, foi desesperador, não vai ter mais jeito, por conta disso, uma doença, não sei se a gente chama de doença, né, doutor? Que a gente fala que é banal, que pode acontecer com qualquer um e muitas vezes não dá importância. E na época ela foi tratada como, não sei o termo médico, mas como se ela tivesse com algum desarranjo, digamos assim, intestinal e só. E isso foi gravíssimo, ela ficou por um longo período na UTI, muito pequenininha e tal, porque aconteceu justamente isso, doutor. Pelas imagens na época dos exames, escorreu isso, né? Justamente isso que o senhor estava falando. Isso não é incomum, né, Fernanda? É o que a gente havia comentado. Existem duas possibilidades. As pessoas que não procuram o serviço médico, acham que é uma dor banal, que vai melhorar, tomam um analgésico em casa, e essa dor vai e volta, toma mais um analgésico, isso vai postergando quando tem o diagnóstico tardio. Mas tem também as pessoas que vão no médico e não são diagnosticadas. Não é tão comum, hoje a gente tem métodos muito bons para isso. Claro que uma boa anamnese, que a gente chama que é a história que a gente tem do paciente, com aquela dor típica e o exame físico, a gente já tem um diagnóstico de apendicite, mas existem métodos complementares que nos ajudam nesse diagnóstico hoje em dia. Então, o exame de sangue, exame de urina, provas inflamatórias, que tendem a estar um pouquinho elevadas na apendicite, que é um quadro infeccioso, ultrassonografia de abdômen total, ou da parte abdominal. Em mulheres pode ser complementado com uma ultrassonografia transvaginal ou ginecológica via abdominal, para a gente ver as trompas, útero, ovário. E a tomografia. A tomografia tem uma acurácia muito grande, em torno de 95% dos casos conseguem ser diagnosticados pela tomografia. É um exame muito bom. Então, hoje em dia é um pouco mais difícil a gente perder esse doente com apendicite. Doutor, e diagnosticado apendicite, o tratamento é sempre cirúrgico? Na maioria das vezes cirúrgica, na grande maioria das vezes cirúrgica. Existem alguns casos de exceção hoje, ou doente clinicamente muito grave, que a gente não tem condição cirúrgica, que às vezes a gente opta por um tratamento clínico a princípio, com antibiótico terapia, e depois, quando estabilizar o doente, vai para a cirurgia. Mas assim, o tratamento, a regra é cirurgia.
E o que a gente pode discutir é a via de acesso para essa cirurgia. A cirurgia convencional, que em casos de apendicite inicial, aquele cortinho do lado direito do abdômen, em cima da região do apêndice, uma incisão pequena, normalmente de 3 a 5 centímetros, ou em casos mais graves, via laparotômica, que a gente chama, que é uma incisão grande no sentido vertical, normalmente da região umbilical para baixo, mas pode precisar se estender até a parte superior do abdômen. Nossa, e por que, doutor? Às vezes tem que ser usar esse tipo de Quando técnica? tem perfuração, né? Sim. Quando tem perfuração, espalha o conteúdo fecal na cavidade, a gente precisa limpar toda essa sujeira, vamos colocar assim, lá dentro. Mas o mais interessante hoje, o que a gente mais tem utilizado, é o acesso laparoscópico, a cirurgia videolaparoscópica, que são aquelas dos furinhos, igual a gente comentou no dia do programa da colecistectomia, da vesícula. Sim, que aí fica imperceptível depois, né? Normalmente a gente faz com 3 incisões bem pequenas. A primeira incisão é uma incisão na região da cicatriz umbilical, de aproximadamente 1 centímetro, onde a gente passa uma ótica, e depois mais 2 incisões bem pequenas, de 0,5, 0,7 milímetros. Então é bem satisfatório, tanto o resultado estético quanto o pós-operatório. A gente tem um menor tempo de internação, de hospitalização, um retorno às atividades um pouco mais precoce, um pouco mais rápido, menos dor no pós-operatório. Então é uma técnica que a gente tem utilizado bastante. Doutor, e ela sendo diagnosticada ainda assim a tempo, né, não estando no extremo, a cirurgia ela é tranquila? Um pós-operatório é tranquilo? Normalmente uma cirurgia tranquila. Nas fases iniciais, a gente tem... O ideal é a gente operar o quanto antes. Diagnosticou o apêndice, a gente opera. E sempre que operado nas fases iniciais, em 1, 2 dias o paciente retorna para casa. Em 1 semana, 10 dias, começa a retornar às suas atividades profissionais ou escolares, e em casos das apendicites mais leves, principalmente se operadas por laparoscopia. Tem que ficar atento aí aos sintomas então, né, doutor? E correr ao primeiro sinal, eu digo assim, acompanhado disso que o doutor falou, de febre, a dor, precisa procurar um especialista, né? O ideal é sempre procurar o especialista. Com certeza, né? Que loucura, né, doutor Francisco? Com certeza, uma doença muito comum, e se não cuidar, realmente pode ser alarmante, aí, causando uma coisa muito pequena, com uma cirurgia muito tranquila, muito resolutiva, pode acabar causando uma cicatriz enorme, um pós-operatório muito prolongado, uma cirurgia enorme. Então, com certeza, frente àquela dor característica que o doutor Eduardo acabou de explicar muito bem, aquela dor epigástrica que acaba se localizando no lado direito inferior do abdômen, falta de apetite, febre, principalmente em adolescentes, tem que estar procurando um médico, tem que ir no hospital, fazer os exames direitinho, porque pode ser uma apendicite. Olha só, não adianta, a gente tem que ficar sempre atento. O corpo dá sinais de tudo, né, doutor? É verdade, viu, Fernanda? A gente não pode menosprezar os sintomas por menores que eles sejam, né? Então tem uma dorzinha, não custa nada, procure... Normalmente são casos mais urgentes, então no caso da apendicite procure um pronto-socorro, ou ligue para o seu pediatra, ou para o seu médico, para o seu clínico de confiança, mas normalmente quem faz o acompanhamento, o segmento desses casos é o pessoal da cirurgia geral, o pessoal da cirurgia do aparelho digestivo, mas qualquer médico é habilitado para fazer a suspeita, para fazer o diagnóstico. Então o importante é procurar o auxílio médico. Está dado o recado do doutor Eduardo Benedetti aí, que eu não canso de falar, que é um cirurgião do aparelho digestivo, um médico super renomado, de grande credibilidade. Então, toda informação que ele vem aqui, cede, né, para nós, nos presenteia aí, é sempre muito bem-vinda. Doutor, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado pela oportunidade. Espero poder
ajudar você e seu público com algumas informações. Com certeza ajuda e sempre. E antes de eu chamar o intervalo, vamos dar uma corridinha aqui, ó, no Newton, no nosso manicuro de hoje, para ver o que ele está aprontando, como é que já está essa unha em gel aí. Olha só, gente, já mudou completamente. Ó, vou pedir para a Rafa mostrar aqui. Que fase que você já está aqui, Newton? Estou no segundo passo, que eu uso o Edge, que é como o primeiro gel ele é transparente, eu preciso usar o Edge, que é um gel colorido, que é para ficar uma ponta mais natural, porque se eu não passar ele vai ficar como se fosse um vidro. Então, para aproximar mais da unha natural, eu vou usar o Edge. Olha só, gente, eu estou impressionada com essa técnica. Não conhecia, estou apaixonada, viu, gente? Olha que interessante, é uma unha perfeita mesmo, né? Aí agora tem o terceiro passo, que vai ser o gel da construção, que eu vou aplicar o gel transparente de novo para poder depois modelar a unha e finalizar. Ela volta para essa luz, não? Sim. Ah, volta. Então, daqui a pouquinho a gente acompanha aí passo a passo. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí que tem mais Profissão Mulher para você. Rapidinho. Now watch me whip.